Paz do Senhor, povo de Deus. Chegamos mais uma sexta-feira e, como você pode ver, hoje nós temos mais um convidado e nós vamos falar sobre educação e a igreja, né? Aí nós temos também o meu amigo e reverendo Alex Cristão. Eu não sei porque está só Alex ali, acho que ele está deixando de ser cristão. É verdade, Alex? Pai do Senhor. Não. É para caber melhor na tela aí. E aí nós temos um convidado, Alex. Você conhece esse camarada aí? Esse irmão? Ixi, aí a amizade é de longa data, viu? Faz tempo que eu conheço o Tom. Se apresenta aí, Tom, para o nosso povo. A paz do Senhor a todos. Na verdade, vocês estão vendo aí, ó, meu nome é Washington Figueira da Silva, né? Porque o Tom, por causa do Washington, o tom do final do Washington, tá? Mas é um prazer estar aqui com vocês, a paz do Senhor a todos. E eu me sinto honrado de poder participar desse bate-papo entre amigos, né? O Alex eu conheço desde longas datas, aí o Alex foi meu aluno. E o Tony também conheço de poucas datas, mas assim, é um camarada que mora aqui no coraçãozinho da gente, tá? São pessoas de boas experiências, pessoas excelentes que a gente congrega junto já tem um bom tempo. E além de amigos, são irmãos, né? Tom, Oi, pode falar, Alex. O Tom falou aí que eu fui aluno dele. Eu fui aluno dele mesmo na escola dominical. E eu comecei a dar aula na escola dominical porque ele me colocou para dar aula lá. Que legal! Então vou ficar de fora ouvindo mestre e discípulo conversando. Na verdade, o mestre reconhece o outro, né? Então aqui só tem mestre aí, ó. Vocês são mestre. Eu só fiz a ponte para descobrir o mestre. Eu concordo. E a barba já tá de rabi, você tá vendo, né, Tom? Parabéns! Tom, vou fazer o seguinte, deixa você se apresentar para quem ainda não te conhece, talvez as pessoas do meu Face não saibam quem você é, e se apresenta academicamente, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E graças a Deus você foi uma pessoa que estudou para isso e Deus tem te honrado. Então se apresenta e fala a tua formação acadêmica. Bom, meus queridos, eu sou professor, tá? Eu quero começar pelo início, tá? Eu sou professor da escola dominical desde 1997. Primeiro dizer para vocês que eu me descobri enquanto professor porque eu tive um excelente presidente de mocidade e graças a Deus eu encontrei ele essa semana em um grupo do WhatsApp que montaram, né, de pessoas antigas da igreja. O professor Luizinho foi meu presidente de mocidade. E eu era um camarada muito tímido na igreja, Tony. E o Luizinho falava assim, ó, um dia você vai me substituir, um dia você vai ser professor, um dia você vai ser superintendente. E aí eu ficava viajando, como é que pode ser tímido como eu sou? E o Luizinho começou a me dar oportunidades, entendeu? Microfone, saudação. E posteriormente, Luizinho desapareceu, eu virei presidente de mocidade, diácono da igreja, presidente da regional, né? Tesoureiro geral da mocidade. Então, assim, foi muito legal, porque uma pessoa resolveu acreditar em mim. E aí, na escola dominical, eu descobri que eu tinha vocação para dar aula. Aí eu fui estudar. Eu me formei em História e Geografia, eu fiz Filosofia, eu estudei também pós-graduação em Educação Ambiental e fiz pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Cidades. Esse currículo, Tony, eu fui convidado posteriormente para participar de uma equipe de um programa de educação na cidade chamado Diadema Mais Educação, que foi uma maravilha. E aí depois eu coordenei um programa de educação também chamado Escola Aberta, que abria as escolas no final de semana para a molecada participar, aproveitando os espaços escolares. Mas tudo o que eu sei de educação, toda a minha experiência profissional nasceu dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Tive bons mestres. Amém. Isso é bom. Isso é um motivo de se gloriar, porque às vezes a gente tem crente capacitado dentro da nossa igreja e a gente não dá nem espaço para que ele se manifeste, para dizer que Deus deu. Porque quando Paulo fala da orientação, dizendo se é ensino, que haja dedicação. Então, houve uma dedicação sua para que se dedicasse e você não perdeu o seu princípio cristão. A primeira formação, eu já dou nota 10 para você, você lembra que você primeiro é professor de escola dominical.
para depois vir as suas outras formações acadêmicas. Igual o Alex. Fala a tua formação, Alex, por favor. Eu também, Tony. Eu comecei dando aula na escola dominical. Como eu falei, o Tom me deu a oportunidade. A primeira aula que eu dei, eu falei 15 minutos e já tinha dado tudo que eu tinha preparado. Então, comecei na escola dominical e fui estudar teologia. Fiz o curso médio de teologia no Pedro Fidelis, no Taboão. Eram 3 anos na época, acho que agora não é mais, né? Agora acho que são 2 anos. Eram 3 anos o médio. E quando eu terminei lá, depois eu fui fazer a faculdade de teologia na Metodista. E me formei em 2018, bacharel em teologia. Certo. Eu sou o menor da casa. Eu não vou nem dizer qual é a minha formação, senão o pessoal vai embora e vai dizer o que esse camarada está fazendo aí. Eu sou crente, irmão. Estou ficando crente. Só o que me compete. Graças a Deus. São os maiores. Graças a Deus que eu tenho amigos mais estudados do que eu e que eu posso aprender. Porque alguns especialistas falam que você é a média de quem você lê, de quem você anda. Então, eu estou a média aí de um bacharel em teologia e um professor de filosofia, história, geografia, gestão ambiental. Eu estou aqui, entre amigos. Meus amigos, nós vamos falar sobre educação. Nós vamos falar sobre educação fora da igreja e educação dentro da igreja. Porque, graças a Deus, nós temos um professor de formação e temos um professor externo para dar aula em escolas seculares, como nós chamamos, e temos também o mesmo professor, ele aplica a aula dentro da igreja. Então, eu vou para a primeira pergunta. Essa pergunta, Tom, é do nosso amigo Éder. Sexta-feira passada ele esteve por aqui, junto com o pastor Rogério Cassiano, e era sobre propósito. Só que hoje Éder falou que não ia poder acompanhar ao vivo, mas ele mandou 3 perguntas. E a gente vai falar sobre essas 3 perguntas como base, e depois eu aperto você um pouquinho mais, já que você é o mais entendido da sala. Concorda, Alex? Sim, totalmente. Não, estou aprendendo a primeira com vocês pergunta. aí. Vamos falar primeiro da igreja. Vamos trazer aqui um pouquinho para a igreja. Ó. Como a igreja pode convencer os membros da importância das escrituras? Começa com você, Tom. Então, vamos lá, Tony. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer o seguinte, ó. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade, tá? Eu acho que todo cristão, toda pessoa que se converte a Jesus, ele tem o desejo de ser obreiro. Se uma pessoa se converteu e ela não sente a necessidade de pregar, de falar do evangelho, há uma dificuldade para entender que ela está convertida. Agora, como é que eu faço? Eu preciso me apresentar preparado. Eu preciso me apresentar manejando bem a palavra da verdade. Eu não posso me apresentar como um cristão comum, nem sendo obreiro, sem saber as escrituras. Então, assim, eu preciso manejar bem a palavra da verdade. E isso todo bom cristão tem a obrigação de fazer. E nós, como obreiros, temos que incentivar quem vem atrás e quem vem conosco. Por exemplo, o Alex aí foi uma grata surpresa que nós tivemos, né? Alex se converteu e nasceu um desejo ardente no coração dele. Alex foi estudar teologia e hoje é professor de teologia. Então, assim, nós temos que despertar isso. Tem que manejar bem a palavra de Deus. Tá, mas aí, entrando ainda na pergunta do presbítero Éder, e como que a gente consegue, Tom, você como professor, colocar isso dentro da igreja, a importância dele ir para uma sala de aula? Como o Alex falou, o nosso Ministério Madureira, que nós somos, o Alex é da igreja ADAI, né, graças a Deus por isso, não muda nada, a gente continua sendo crente, mas ele estudou no Pedro Fideli, que é uma instituição da nosso ministério. Então, aí você vê, o que eu quero trazer para os crentes que estão nos ouvindo? Que o Alex se converteu, foi para a sala de aula da escola dominical, escola bíblica dominical, a nossa, conheceu o Tom deu oportunidade. Mas por que o Alex, novo convertido, Tom, teve o interesse, foi despertado para estudar, sem ter dentro da igreja pessoas e pessoas que não querem? Como é que a gente faz essas pessoas quererem, como o Alex quis?
Então, Tony, assim, primeira coisa, a importância do estudo. Profissionalmente, a pessoa precisa estudar hoje. Nós vivemos em um mundo que você escolhe hoje, eu costumo dizer o seguinte, você escolhe o salário que você quer ganhar. E como é que a gente faz isso, né? Eu não quero perturbações financeiras, então quanto mais você estuda, mais possibilidades de melhorar o seu salário você tem. E nós, embora sejamos seres espirituais, nós temos uma vida aqui na Terra também. Então a gente não quer passar, o nordestino vai dizer perrengue, né? Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais oportunidade profissional e financeira você tem. Deixa eu só dar um pequeno testemunho aqui, tá? Eu tenho uma sobrinha, a gente conseguiu incutir na cabeça dela a necessidade de estudar. Ela saiu de uma escola vizinha nossa aqui, chamada BUD, que alguns alunos nossos estudam lá. A menina foi para a USP, passou na USP, saindo dessa escola, e ela foi fazer o curso de enfermagem. Legal. Saiu agora, acho que aos 22 anos de idade da USP, primeiro salário de uma garota com 22 anos, R$ 7.000. Eu acho que isso todo mundo almeja. Então, vamos lá. Por que é importante estudar? Porque eu tenho uma vida financeira, eu estou vivo, ainda não fui para o céu. E enquanto eu estiver na Terra, eu quero conforto. Alex. Bem, então, vou fazer igual o Tom, vou começar lendo a Bíblia aqui. Romanos 10:17 diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir mediante a palavra de Deus. E, como a gente falou em algumas lives, que uma das funções do crente é falar de Cristo, falar do Evangelho. E se a fé vem pelo ouvir, e a nossa missão é levar esse Evangelho para que as pessoas ouçam e a fé surja no coração das outras pessoas, é necessário que a gente aprenda. Né? Eu lembro-me que, quando eu falei do Pedro Fidelis, eu comecei a fazer o Pedro Fidelis, eu tinha 4 meses de conversão. Eu comecei a estudar teologia. Então, o interesse tem que ter do cristão. Não adianta, eu sempre digo, não adianta o pastor ficar falando se a pessoa não se interessar por nada. É necessário que haja um interesse até pelas vidas que estão ao nosso redor. Porque uma das coisas que eu busquei era falar o seguinte: eu conheço muitas pessoas que não é crente, mas o que eu vou falar se eu não conheço? Então, eu tenho que saber o que eu vou falar para não falar besteira também. Então, é necessário que a gente tenha esse desejo, quando eu falo a gente, eu falo nós cristãos, ter esse desejo de aprender, porque tem pessoas que precisam ouvir e a fé só vem pelo ouvir. Então, se a gente não aprender, não buscar conhecer, vai ser difícil a gente falar a palavra para outras pessoas. E aqui eu não estou dizendo que todos têm que fazer teologia, tá? Isso não é uma regra. Tá? Isso não é uma regra. Mas a gente conhece a Deus através da palavra, através das escrituras. Então, se a gente não quer conhecer as escrituras, eu entendo que, consequentemente, a gente não quer conhecer a Deus. A gente não quer ter conhecimento de Deus. É através das escrituras que a gente conhece a Deus. Certo? Essa é a minha visão. Certo? E eu vou só completar, Tom. Escuta só, eu vi o Paul Walsh falando algo parecido com o que o Alex está falando. Que ele fala que tem um curso de teologia. E ele vai apresentar para os pastores, para as instituições, para as igrejas, né, o ministério, teologia, e alguns pastores conservadores dizem o seguinte: não, a gente não quer estudar teologia. Teologia não precisa aqui na igreja. Aí ele diz, Paul Walsh diz que, então você está dizendo para mim que você não quer conhecer mais de Deus, porque nem teologia as pessoas sabem o que significa. A teologia é querer conhecer mais de Deus. Então, se eu digo que eu não quero estudar teologia, Alex, você foi certinho, eu concordo com isso, é dizer que você não quer aprender mais de Deus. Então, como que eu convenço a igreja? E aí, Tom, agora eu vou começar a apertar aqui, porque a frase do Éder eu não vou fugir, é como convencer a igreja, os membros das escrituras. Quando Alex fala, Tom,
que nem todo mundo Tony. nem todo mundo estudar teologia. Deixa eu só concluir, aí você completa. Eu concordo, mas eu acho que todo crente Tá. ele tem que ir pelo menos para 2 lugares: escola dominical e curso de doutrina. Porque se o crente falar para mim que não vai para a escola dominical nem doutrina, ele não quer conhecer Deus. Deixa eu só, antes do Tom falar aí, deixa eu só acertar a minha fala aqui. Quando eu falo de estudar teologia, é ir para uma escola teológica. Sim, tá? não entendi, Alex, eu entendi. Porque teologia, toda vez que você está lendo a Bíblia, você está fazendo teologia. Pode ir agora. É você, Tom. Tony, deixa eu só. Então vamos lá, ó. Jesus disse o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e aí ele vai fechar, né? E são elas que de mim testificam. Ou seja, se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso conhecer as Escrituras. E uma outra coisa que eu preciso pegar lá dentro aqui é o seguinte, né? Eu estudei bastante, graças a Deus, e não tive condição, foi esforço mesmo e ajuda de pessoas que me financiaram, né? Pessoas que colocaram o nome por mim. Tony, pasme você, quanto mais eu estudo, mais eu conheço que a palavra de Deus é verdadeira. Eu paguei, por exemplo, aí palestras caríssimas com o professor Leandro Carnal, e ele se diz ateu, tá? Assisti palestras com o professor Mário Sérgio Cortella. É Bíblia pura, os caras citam coisas que a Bíblia cita aí por conhecer a palavra de Deus, eu falo, isso é coisa de igreja. E as pessoas que estavam lá, né, no teatro, assistindo aquilo, fica assim, ó, nossa, que homem sabe. Eu falo, gente, é só a Bíblia que ele está usando, é que as pessoas não sabem. As empresas hoje usam Bíblia, é relacionamento pessoal, é saber falar em público, é Bíblia pura, Tony. Então, assim, não tem para onde fugir. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso estudar as Escrituras, tá? E não é conhecer versículo isolado, não, é conhecer a palavra de Deus. Porque o texto e o contexto é que vai trazer a correta interpretação. Tá certo. E... vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta... Pera só um pouquinho, Tony, antes de você perguntar. Aí você perguntou assim, gente, como convencer os irmãos? É pegar a cabeça do Deus e falar assim, irmão, você nasceu de novo, irmão, então em nome de Jesus, você não está com sede, não está com fome, não está com desejo do leite materno. Como é que você pode ter nascido de novo e não ter gostado de aprender a palavra de Deus? Como é que você nasceu de novo e não gosta de saber do seu pai? Boa! Vai, Alex. Não, é exatamente isso que o Tom falou, da questão de quando a criança nasce, ela chora porque ela está com fome já. Né? Ela chora querendo comida. Né? E a forma que a criança pede comida é chorando. Então, a criança, o recém-nascido, ele necessita desse leite. Então, como eu falei, não adianta a gente ficar querendo convencer. O que nasceu de novo, ele deseja isso. Tá? Então, outra questão, uma historinha breve aqui. Tinha um pastor, isso é uma história, tá? Não é um fato verídico. Mas é importante sobre essa pergunta. O pastor, ele pregava na igreja dele e ninguém ia na igreja. E do outro lado da rua tinha um circo que o palhaço fazia um monte de coisa e o circo lotava. Aí um dia o pastor foi lá perguntar pro palhaço, o que você tem que fazer, ou o que eu tenho que fazer para o povo vir aqui, porque você fala mentiras aí e o povo vai aí te ouvir. Eu falo a verdade aqui e o povo não vem aqui me ouvir. Aí o palhaço falou assim, é que assim, eu falo a mentira como se fosse verdade. Eu falo de uma forma que as pessoas conseguem acreditar no que eu estou falando. Você fala a verdade como se fosse mentira. Nem você está acreditando no que você está falando. Então, entra nessa questão do como convencer o povo. Eu tenho que acreditar, primeiramente, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou pregando. Se eu não acreditar, como que o povo que está me ouvindo vai acreditar? Se eu não falo, se eu não tenho não demonstro esse crer no que eu estou falando. Então, entra nisso aí também. Boa. E aí, Tom, você vê que a gente tem. Vamos falar
deixa eu falar das assembleias, que aí que o Alex conhece o nosso sistema. Você tem escola bíblica dominical, no Madureira, do qual fazemos parte, que o Alex fez parte, dei aula. Tem o DIC, Departamento de Integração do Novo Convertido. Você tem culto de doutrina. E você tem vamos colocar esses três dentro de uma igreja, não importa o tamanho. E você tem a dificuldade de fazer as pessoas. Quando eu cheguei no Inamar, eu já tinha minha formação teológica. Mas eu fiz questão, antes da aula, de fazer o DINC. Quem deu aula para mim foi hoje o evangelista Vestil. Ele me deu o livro, eu tenho um livro dedicatória do irmão Vestil, que me deu aula no DINC para depois eu dar aula. Porque eu aprendi o seguinte: se eu cheguei num lugar que tem um ensino, eu tenho que aprender aquele ensino para depois ensinar. Então Perfeito. Você tem possibilidade de aprender. O Alex falou no DINC, eu acho que você também deu aula no DINC, eu dei aula no DINC com o maior prazer. Eu tenho o meu diploma, gente, formação do DINC. Mas eu já era crente há 20 anos e já tinha minha formação teológica. Tá maravilha. É porque assim, Tony, a gente aprendendo e continuando a aprender. A gente está sempre com fome de aprender a palavra de Deus. E assim, é um perigo muito grande quando você vê alguém que se diz cristão e não tem interesse em aprender, não tem interesse em estar com o pessoal para ouvir e para falar a palavra de Deus. Você citou a Vestil, né? Eu tenho aí a grata satisfação também de ser a pessoa que colocou a Vestil para dar aula pela primeira vez na escola dominical. Eu olhei para a Vestil um dia, né? Na escola dominical eu estava lecionando e eu percebi que a Vestil estava ali meio inquieto. Eu falei, eu vou convidar ele para dar aula. Eu falei, Vestil, você topa dar aula? Eu percebi que foi um desafio muito grande para ele. Ele topou. Resultado, hoje o Vestil é pastor. Justamente. Nós estamos ao vivo, Tony? Nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo, pelo Facebook. Compartilha lá no meu Facebook para o pessoal assistir. Acho que não está passando lá. Não, então, você entra na minha linha do tempo aí e compartilha. Já está rolando aqui, ó. Compartilha lá, pede aí para a Ariana, compartilha no seu Facebook, compartilhar na sua linha do tempo, já pega a sua linha do tempo aí, tá na minha, pode entrar lá, tô limpinho. Tá, eu vou tentar, beleza, pode. Ó, aí vamos para a segunda pergunta, porque a gente aí consegue colocar convencer os crentes aí ao culto de doutrina, a escola dominical, passar pelo DIC, e sem falar que eu quero ressaltar aqui que você está falando algo, eu estou lembrando agora, quem me colocou para dar aula na escola dominical foi o Alex. Ó, tem escadinha, colocou o Alex para dar aula, depois o Alex me colocou para dar aula na escola dominical. Aqui, ó. Como é que é as coisas? Então, vai passando para o outro e vai fazendo. Eu estou lembrando, foi o Alex que me colocou para dar aula na escola dominical. Que maravilha, né? Você vê como é que é o ensino. Ó, essa é a importância de a gente aprender as pessoas, né? O Éder botou o Felipe para dar aula. Poxa, eu nunca tinha visto o Felipe dar aula. O Felipe deu uma aula de mestre. Como assim? Ô, Tom, sempre está te ouvindo direito, o som está distorcido. Tá cortando, né? Então, nós precisamos de pessoas novas, porque nós temos pessoas, a gente tem que... Tom, eu não sei qual dos dois, mas tá um barulho externo. Aqui tá tranquilo. É o do Alex. Alex, o teu povo tá fazendo barulho aí no fundo. E você entendeu, a gente não tá conseguindo ouvir o Tom. Ó, o que eu disse que assim, é sempre importante nós abrirmos e dar oportunidade para os outros, porque assim, ó, o verdadeiro obreiro, ele descobre talentos, entendeu? Eu sempre falo com pastores o seguinte: os melhores pastores que eu tive não eram pregadores, eram pastores que davam uma oportunidade para descobrir o que os outros faziam. E assim, pasme você, fantástico. Eu fui num culto, né, lá em Patinga, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja para quase, acho que 2.000 membros, onde meu pai e minha mãe nasceu, pastor chamado José Nildo, né, e quando ele me deu a oportunidade para pregar, eu falei, pastor, o senhor está de parabéns, porque ele conseguiu conduzir um culto das 18 às 20 horas, ele ouviu quase 12 pessoas, e você precisa ver os talentos que ele descobriu, não passou da hora, você entendeu? Então, assim, os melhores pastores não são pregadores, eles descobrem os talentos, e é isso que a gente, quando lidera alguma coisa, tem que fazer.
Porque amanhã ou depois você adoece, você não vai na escola dominical. Vai parar a escola porque você não está lá? Você precisa viajar. Então, assim, eu costumo dizer que os bons líderes, eles se fazem presente quando eles estão ausentes, porque o trabalho continua, sempre assim. Porque você, por exemplo, você tem um professor de escola dominical que vai para Peruíbe. Uma semana sim, outra não. Aí como é que você faz? Exato. Tem que ter alguém para substituir ele. Agora, esse é o desafio de... Agora, imagina só, a gente já tem esse desafio dos irmãos que deveriam estar dentro da igreja, a gente tem um grande desafio. Beleza. Só que agora, com a pergunta do Éder, o presbítero Éder, ele coloca assim, como a igreja pode influenciar a comunidade? Aí agora, o estudo aqui que a gente vai tratar é a ciência do estudo, Tom, para a comunidade que a gente está inserida. A gente mora hoje Inamar, União, Amoade, vamos dizer assim, quase um só, pela proximidade. E aí, como é que a gente sai agora de dentro da igreja e coloca a comunidade mostrando a importância do estudo do testemunho que você falou aí, da sua sobrinha? Como é que a gente consegue levar a igreja e as pessoas estudarem? Então, vamos lá, Tony. Uma coisa importante que nós, principalmente nós que somos obreiros, né, a gente precisa aprender a ser exemplo nas coisas. Você entendeu? Eu posso ensinar muito bem o meu filho muitas coisas, mas se eu não for exemplo, ele não vai aprender. Imagina que o pai fale assim para o filho, filho, não fuma. E o pai acende um cigarrão, uma experiência rápida, né? Um dia, estava subindo o escadão aqui perto da minha casa para comprar pão na padaria. E aí, a hora que eu estou na metade do escadão, meu professor de biologia desce lá de cima do escadão com um baita de um cigarro na boca. E o professor de biologia, ele fazia questão de ensinar o que fazia mal ou não para a saúde. O cara me quebrou aquele dia. Falei, poxa, ele me ensinou que não deve fazer essas coisas porque está fumando e o cara está fumando. Então, você entendeu? Se nós queremos ser bons exemplos, a gente tem que fazer isso na prática. Não é só falar. O bom líder, ele pede para os outros fazer o que ele já está fazendo primeiro. Por exemplo, Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim que tem que ser, a gente precisa fazer isso. Pregar sem falar demais, é fazer, e as pessoas mais elas vão ver. Então vamos lá, ó. Em tudo, Jesus ele deu exemplo, e a gente tem que dar exemplo também em tudo que a gente for fazer. Então, que essa coisa, Tony, sabe? De convencer as pessoas a estudar, elas também têm que entender que elas precisam disso. Principalmente os nossos adolescentes. Agora, por exemplo, eu demorei um pouquinho para entrar na live com vocês. Tive um aluno aqui em Diadema que morava na favela, morava num lugar que não tinha água, não tinha energia, não tinha asfalto. E aí eu encorajava tanto essa moça, e eu falava da palavra de Deus assim para ela diretamente, né? E ela chorava muitas vezes, não acreditava nela. E agora ela acabou de fazer uma conferência comigo, ela está na Holanda, passou por vários países na Europa, Irlanda, e está na Holanda, e ela falando com os meus alunos atuais aqui do Anecondes e do Vila Socialista sobre a importância de acreditar, porque enquanto nós estamos vivos, Deus deu a possibilidade de a gente conquistar. Você precisa ver, aí eu encerrei, né, o bate-papo com a música da Jamile, Campeão Vencedor. E eu disse para os alunos o seguinte, do céu vai cair água, o resto é comigo, Deus quer que a gente vença, mas a gente precisa querer vencer e se esforçar para que isso aconteça. Muito bom. Alex, como é que tá? Eu concordo com o Tom. E, na verdade, a igreja, por muito tempo, né, e algumas pessoas ainda têm essa mentalidade de que crente não precisa estudar. Mas isso tem mudado já, isso tem mudado bastante. A gente vê que tem muitas igrejas aí que incentivam e que muitos crentes aí estão tomando alguns lugares, tomando entre aspas, né? Lugares que antes os crentes não entravam, agora você vê muitos crentes nas advocacias, médicos, juízes. Alex, você me dá um adendo? Pode falar. O novo ministro da Educação, ele é mestrado. A gente vai falar daqui a pouco, segura aí, Tom. Calma, Tom. Calma. Ele é doutor. Sim. Calma, exatamente. Aqui tem assunto para o ministro da Educação. Exatamente.
Mas eu vejo também que essa mentalidade, existia muito essa mentalidade, graças a Deus tem mudado bastante, mas ainda existe um pouco, de que o crente não precisa estudar, de que a nossa terra, como a nossa terra não é aqui, a nossa moradia não é aqui, então vamos deixar a vida levar, né? Mas eu concordo que a gente tem que buscar uma formação, que a gente tem que buscar estudar, seja para melhorar o salário ou para melhorar na igreja mesmo. Porque eu falo na igreja porque se você fazer faculdade de teologia, no Brasil não tem reconhecimento. Você vai fazer o que de teologia? Você pode dar aula em igrejas e cursos que pertencem a igrejas, né? Ou ser capelão no exército. Aí você pode ter um salário melhor, né? Mas é muito concorrido, é concursado. Vou mandar você lá para os Estados Unidos, Alex, é o jeito. Lá, então, isso que eu ia falar, nos Estados Unidos é reconhecido como profissão. Isso mesmo. Teologia. Aqui não, no Brasil não. Então, deixa eu falar algo aqui. Além de a gente incentivar as pessoas, a igreja passar por esse papel de incentivar as pessoas a estudarem, e não só estudarem, mas estudar a palavra de Deus e levar esse estudo para a sua vida secular, nas suas faculdades, de história, geografia ou de teologia, como fez o Tom, a gente tem, irmãos, hoje, um privilégio. A gente não está falando aqui de partido. Eu ainda prometo fazer uma live só me falando de política. Eu prometo, só vou convidar as pessoas certas, né, para a gente fazer essa live falando de política. Mas veja você, falando de educação. Hoje, o Brasil, nós cristãos, temos um privilégio de poder dizer que estudar, Tom, vale a pena. Vale. Você estudar vale a pena, porque hoje o ministro da educação, ele não é somente um bacharel, um doutor no que ele é. Ele, acima, a base dele é cristã. Ele é um cristão. Sim. Ele é crente. Então, Alex, olha só a importância do crente estudar. Você pode se tornar um ministro da educação, você pode se tornar um ministro da defesa, um ministro da fazenda, enfim. Mas com base cristã, você tem um ministro da educação, gente. Gente, você não tem ideia. Representa o quê? Mostrando que crente pode estudar e pode alcançar cargos de grande relevância no país que você vive. Pode falar do ministro, Tom, as qualificações dele? Isso sem falar, ô Tony, porque assim, além de tudo isso, os cargos que você pode alcançar, o prazer que você tem em saber as coisas, entendeu? Estudar dá prazer. Então, o nosso novo ministro, tem um juiz que é amigo em São Bernardo, ele dirige os cultos da OAB, né? Doutor Edgar, alguém aqui deve conhecer. E aí eu liguei para falar, olha, o doutor Edgar, agora nós temos um ministro à altura. Ele falou, Tom, estou mais feliz que você, porque ele foi meu pastor por 10 anos antes de ser ministro. Então, assim, olha só, o pastor dele. Então, olha só como que é bom fazer discípulo. E a gente precisa incutir na cabeça das pessoas. Quando você é um bom cristão, você é um bom profissional, meu querido. Não tem para onde correr. Quando você é um bom cristão, você é um bom professor, você é um bom advogado, você é um bom patrão, você é justo. Porque você conhece a base da Escritura. Qual que é a base da sociedade? É a palavra de Deus. Não tem para onde a gente correr. Entendeu? Então, assim, eu incentivo os nossos jovens. Você quer ganhar salários bons? Primeira coisa, ó, a Bíblia diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele falar. Não significa que você tem que sentar. Entregar os caminhos ao Senhor é primeiro assim, faz a sua parte. E pede para Deus te conduzir pelos caminhos que ele quer. Porque assim, a Bíblia diz, Deus ele tem um projeto para a gente antes de mesmo de a gente nascer. E o projeto de Deus para todo ser humano é que ele se dê bem em tudo que ele faça. Tony, olha a palavra de Deus. Lá no Salmo 1, né? O varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Aí ele continua dizendo que ao seu tempo, ou seja, ele é comparado com uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo vai dar os seus frutos. Então vamos lá. Para a garotada que está ouvindo a gente aí, que está estudando agora, gente, pelo amor de Deus, é no tempo certo. Não adianta você começar a fazer faculdade agora e achar que vai ganhar rio de dinheiro
A experiência é o tempo de experiência que a gente tem que vai qualificar a gente para estar inserido nos melhores locais. Então, assim, primeira coisa, se prepare, porque o trem vai passar. E a hora que o trem passar, eu tenho que estar preparado. Poxa, imagina se eu sou convidado para ser o ministro da Educação. Aí eu falo assim, ó, eu não tenho um certificado, ou eu então falsifico algum certificado, igual infelizmente aconteceu. Então, nós temos que estar preparados, porque a hora vai chegar. E a hora, qual é a hora? A hora pertence a Deus, e Deus quer o melhor para nós. Acreditem nisso. Alex? Pensei que o Tom ia falar do propósito, que a gente falou na semana passada do propósito, e que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado antes, para quando chegar o momento, você colocar em prática, né? Então, tem que ser mais ou menos ser, né? É verdade. E nós falamos isso na semana passada, né? Que tem que ser antes. Então, eu acredito nisso também. Você tem que estar preparado para o momento. É que nem flechas. Flechas, ou melhor, oportunidades são como flechas. Você não pode perder aquela oportunidade. Aquela flecha não volta. Você pode ter outras oportunidades parecidas, né? Outras flechas parecidas, mas aquela oportunidade, ela não volta mais. Verdade. Tem uma frase que o Tom falava na escola dominical, que ninguém se banha 2 vezes na mesma água do rio. A água, ela está sempre corrente ali. Então, a pessoa tem que estar pronta para o momento, quando chegar o momento. Vou dar um exemplo. Você está numa empresa e tem uma oportunidade de uma vaga melhor lá, mas você vai falar, vai surgir uma vaga, então vou me preparar. Não, você tem que estar preparado no momento. Porque se você não estiver preparado no momento, vai chegar outra pessoa já preparada lá e vai pegar a vaga. E não adianta reclamar, né, Alex, que foi Deus que Deus não permitiu. Deus não permitiu. Exatamente. Deus dá a chuva pro justo e injusto, né? Isso, exatamente. E Deus é justo. Deus é justo. Eu não consigo... Eu vou expressar minha opinião agora, vocês concordem ou discordem. Eu não consigo ver um Deus que fala que é justo, que pega o ímpio que está acordando 4 horas da manhã para ir para a faculdade, sair da faculdade direto para o trabalho, e depois pega o que serve a Deus lá e acorda meio-dia e fala, não, vou colocar esse daqui na frente do ímpio, porque ele é meu servo. Isso não é justiça. Isso eu não vejo como justiça. Seria certo tratar passear, né, Alex? Exatamente. E você vê, Alex, sabe quem? A gente já falou sobre ele, Daniel. Daniel foi governador, aliás, Tertaca, governador, como a gente conhece, lá na Babilônia, porém, Daniel se dedicava. Daniel não se tornou sábio, ele já veio sendo instruído, porque quando Nabucodonosor pede os mais bonitos, os citados, o que já sabia, que Daniel foi aprender as línguas dos caldeus, a língua da Babilônia, mas Daniel já era. Né? Ele já era. A cultura. Isso, mas Daniel já era. A gente pensa que Daniel aprendeu, Daniel foi grande na Babilônia, porque a Babilônia nada disso. Daniel já era. Exatamente. Aí Deus aqui fala que Deus não é injusto, que Daniel já era. Ele chegou lá já sabendo. Ou você acha que a sabedoria veio de quem? Nabucodonosor que ensinou para ele aquela sabedoria? Deixa a gente com legumes aqui, mas não é o assunto. Tom, vamos apertar agora um pouquinho. Daniel, pode lembrar do José do Egito ainda, você entendeu? José também sabia. Sim. Se preparou primeiro. Sabia administrar. Exatamente. Ele era administrador. Agora deixa eu tirar uma tira de couro sua, Tom. Posso? Ariana, deixa. Ariana, deixa. Escuta só. A pergunta do Éder, ele fala assim, meio que respondeu, mas a tira de couro tem que ser tirada. Como que a igreja pode influenciar a comunidade... Não, deixa eu ver. Aqui. Qual o papel do cristão no contexto acadêmico? Dentro dessa pergunta aí a gente já falou, mas eu quero dizer o seguinte, que hoje o marxismo tem dominado as nossas salas de aula. O ensino de comunismo é a base que está sendo ensinada. Aí eu olho para o professor Tom,
um professor cristão que entra dentro da sala de aula e que o assunto dele, acima de tudo, vai ser Cristo. Vai ensinar geografia, mas pode falar da geografia. Ô, Alex, o teu som está muito alto, Alex. Isso, brigadão. Então, Tom, você entra dentro da igreja, da sua escola, e você pode falar de geografia e falar de Deus, de história e falar de filosofia e falar de Deus. E aí, como é que a gente pode colocar na mente do cristão, mais uma vez, que ele pode ter uma formação acadêmica e levar essa formação acadêmica cristã para dentro da sala de aula para ensinar outros. Mas antes de você responder, deixa eu te contar uma experiência que eu tive, pequenininha, aqui eu sempre esqueço o nome daquela escola, que é em frente à Santa Maria Alta. Jorge Ferreira, eu dei aula lá. Eu fui convidado há 2 anos atrás a dar aula lá sobre a verdadeira Páscoa. Eu dei aula para 80 alunos, entre 10 e 14 anos. Então, eu me surpreendi quando eu perguntei quem já tinha folheado a Bíblia, Alex. 90% nunca viram a Bíblia. Eles fizeram questão de ler, então eu aproveitei a oportunidade de colocar eles para lerem. Tenho como testemunha o Douglas da irmã Holanda, que estava comigo. Então você vê que o ensino, o cristão, pode ser muito mais valorizado se ele aprender que no mundo acadêmico ele pode levar Deus. Como é que você leva Deus para essa juventude aí, Tom? Então vamos lá. Vamos começar hoje. Eu estou lecionando geografia, tá? Mas eu já dei aula de filosofia e de história. Vamos começar pela história. Quem eu sou? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Como é que eu nasci? Você entendeu? Quando a gente vai falar de história, existem 2 visões básicas sobre a história da humanidade. Primeira visão é a visão criacionista, que Deus criou todas as coisas completas e acabadas. Isso seria a visão teológica. Segunda visão é a visão darwinista, né? Ou a visão do Big Bang, que vai dizer que todas as coisas vieram de uma explosão cósmica. Vamos lá. Quando eu pego a visão do Darwin, a visão darwinista, que não é do Darwin, que Darwin não falou isso, e pego a visão criacionista, Tony, se você submete essas 2 teorias ao que é a lei da ciência, a teoria da criação ela dá de 10-0, Tony. Eu vou citar para você uma única lei, que é a lei que define o que é ciência, tá? Então vamos lá. Ciência é tudo que pode ser provado, tudo que pode ser repetido, tudo que pode ser testado e tudo que pode ser controlado. Isso é ciência, tudo bem? Então vamos lá. Da onde que veio a humanidade? De uma explosão cósmica. Vixe, peraí. Está tendo explosão cósmica agora, de sair a humanidade da explosão cósmica? Não. E aí a Bíblia vai dizer que da onde nós viemos, de dentro de uma mulher. A gente vê mulher ganhando neném todos os dias. Tá certo? Uma outra coisa que é lei lei da natureza, tá? Diz que a ação, a causa, ela sempre vai ser maior do que o efeito, tudo bem? Então vamos pensar comigo assim, eu tenho aqui computador, o homem e tenho a causa. Peraí, o computador é inteligente? Não, o computador é programado. O homem é inteligente, o homem fez o computador. E peraí, quem fez o homem tem que ser mais inteligente do que ele. Como é que eu posso ter vindo de uma explosão cósmica se a ciência vai dizer que é impossível uma coisa inanimada produzir alguma coisa animada? Ou seja, de uma rocha, de uma pedra, nunca vai nascer uma pessoa. Então, logo, o que fez o homem é mais inteligente do que o homem, porque o homem fez o computador. Aula de história, você entendeu? Aula de geografia. Sim. Olha o tamanho do universo. Quando eu dou essa aula, os alunos viajam na maionese. Olha o tamanho de tudo que existe lá para cima e tudo que existe para dentro de nós. O mundo visível e o mundo invisível que a Bíblia vai citar. Então, assim, vamos, por exemplo, para mim terminar, tá? Para não ficar muito cansativo. Você vai pegar, por exemplo, Tony, vamos falar sobre o povoamento dos continentes. Obrigatoriamente, você vai cair nos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não tem para onde correr. E os livros de história do primeiro ano do ensino médio ensinam isso. É que as pessoas não querem se dar o trabalho para entender. Mas está lá, os livros de história ensinam sobre isso. Então,
Eu sou professor de história, de filosofia, e vou dizer uma coisa para vocês: quanto mais eu estudo, mais eu compreendo que há um Deus acima de todas as coisas. E impossível tudo existir se não houver esse Deus. Amém. Glória a Deus. Alex, a tua estadia na faculdade, apesar que a tua faculdade também era uma faculdade cristã, né? Não dá nem para dizer que eles queriam desviar você. O máximo que ele queria fazer você tradicional, reformado. Então. Mas teve um semestre que a gente teve que estudar no outro, porque eram 2 lados da faculdade lá da Metodista. São 2 lados, na verdade. Um lado é a faculdade de teologia e o outro são as outras matérias, né? Os outros cursos, as outras. Me fugiu a palavra. Então, a gente teve que estudar nos outros prédios. Era uma das matérias, a gente tinha que ir lá no outro prédio fazer. E aí a gente ficava com as outras pessoas das outras matérias. Então, o que eu percebia lá era o seguinte, que no meio acadêmico, inclusive tinha o culto na hora do intervalo lá, que as pessoas lá da Metodista faziam, e o que eu via é que existe muita carência de Deus no meio acadêmico. Existe essa carência. Infelizmente, alguns cristãos que estão lá não se posicionam como cristãos lá. E a carência que deveria ser suprida por aqueles cristãos que estão entrando lá, a gente vê ao contrário. A gente vê muitas vezes o testemunho de algumas pessoas que falam que quando entra na faculdade não conseguem servir a Deus, saem do caminho de Deus. O que deveria ser ao contrário. Ao ver essa carência, a nossa posição como cristão devia ser continuar firme e trazer Deus para esse contexto aí, que muitas vezes é colocado de lado na academia, como você falou do marxismo, do socialismo aí, é colocado de lado e precisa dos cristãos estarem ali se posicionando para fazer essa diferença. O que eu via lá no meu período de faculdade era isso, que a gente precisa se posicionar e tem muitos que não se posicionam. Tá? É verdade. Se nós que somos crentes entendêssemos que a nossa responsabilidade ela não é somente dentro da nossa igreja ou dentro da nossa comunidade, a nossa responsabilidade é muito maior, nós teríamos mais tempo de estar preparado, como já que foi falado, para poder estar numa sala de aula combatendo os abusos educacionais que alguns professores têm imposto. Por exemplo, eu sou do Templeton, tenho 41 anos, que a gente tinha aula de religião. Uma vez por semana, era pouco, era 2 aulas, ou seja, 120 minutos de aula. Mas a gente tinha aula de religião. Era ensinado o quê? A base da Igreja Católica, mas você tinha uma base de família. Você tinha uma base de pai, mãe, filhos, casamento, aula de religião. Então, que hoje nós não temos mais. Então, não é por ser evangélico, porque se a gente for pegar, a gente, Tom, que chamamos protestante, muitas vezes nós somos muito preconceituosos e não sabemos as raízes do ensino dentro das escolas. Muitos professores de escola secular que ensinavam aula de religião são aqueles que ensinavam princípio para respeitar pai, respeitar mãe, não roubar, não matar, e hoje a gente não tem mais aula de religião dentro das escolas. Como é que a gente resgata? Já que não tem, formação teológica, formação do Alex, formação do Tom, para ir para uma sala de aula. Ô, Tony, até aproveitar o Tom aí, que é professor de história, se eu estiver errado, ele me corrige, mas eu estudando um pouco de história do cristianismo, as primeiras faculdades que surgiram, primeiras universidades que surgiram, foram os cristãos que fizeram. Foram os cristãos que fizeram.
No século XIII, a Igreja Católica que inseriu as universidades, entendeu? E aí, quando você chega no século XVI, XVII, com a modernidade, porque houve uma transição do período da Idade Média para a moderna, não é assim, só para abranger isso. No período da Idade Média, o pensamento era teocêntrico, que se chama, né? A verdade é que cometeram muitos abusos com o teocentrismo. A igreja pregava coisas que a Bíblia nunca ensinou, tá? E aí, o homem, tudo justificava-se com Deus. Quando você chega na modernidade, que a gente chama de humanismo, o homem ele se liberta, não quer mais saber de Deus, porque ele acha que ele vai ter o prazer ao máximo, vai buscar o prazer ao máximo. E aí agora a gente chega na pós-modernidade, o homem buscando o prazer ao máximo, e ele percebeu que sem Deus ele é vazio. E por que algumas pessoas, Alex, não se posicionam do jeito que você está falando? Porque elas não conhecem o evangelho. Você disse uma vez uma frase que eu achei legal, que não é porque você frequenta uma garagem que você é um carro. Então, não é porque você está na igreja que você é cristão, você entendeu? A gente precisa conhecer a verdade para defender o que a gente acredita. Tem muita gente que não conhece, por isso que não defende. O evangelho, quando está impregnado em você, você se sobressai em qualquer lugar e você tem defesa porque você acredita. Olha, vamos voltar à Bíblia, o salmista, tá? A tua palavra me faz mais sábio do que todos os meus mestres. E é isso que está faltando para nós. Convicção no que acredita. Esse novo ministro da educação aí, o cara tem base, vai brincar com ele, vai bater nele. Quero ver quem vai bater. Ele vai dizer o seguinte, ó, vocês tentaram tudo que vocês quiseram até agora e não deu certo. Agora eu vou tentar o meu método. Qual é o meu método? Família, educação começa em casa. A escola não educa ninguém, a escola traz instrução. A base da educação é a família. Então, já que você é professor, e agora isso é para nós que somos pais, né? Tom é o pai mais novo da sala, né? Assim, mais novo assim. Tá com uma criança mais nova, mas já tem um esse que tá grandão. Eu vi ele pregando pros ursos dele, gente. Gente do céu, o filho do Tom prega pros ursos dele. Tá treinando a pregar ou ser professor. Tá dando aula ou tá pregando? Eu vi a foto, Tom. Legal. O menino do Alex tá pregando na sala dele, da juventude dele. Então é maravilhoso, irmão. Tem que ensinar o caminho que deve andar. O meu foi, enquanto eu podia levar, que eu já tenho 20, enquanto eu podia levar, ele foi para a escola dominical. Né? Eu cumpri o provérbio 22:6. Eu cumpri, eu levei. Tom, agora dentro das igrejas, como é que você vê, é mais uma tirinha de couro, como é que você vê os professores, principalmente do ensino infantil dentro das igrejas? Então, olha, o que eu vejo é o seguinte, falta preparo. Quando a gente fala, vamos falar, por exemplo, a gente não pode falar de igreja que a gente não conhece, tá? Mas certo. Quando a gente fala do nosso meio pentecostal, é muito difícil, porque não se vê a criança como prioridade. Quando eu olho para a criança, eu não posso ter na Idade Média, né? Tinha-se, por exemplo, salas de aula com pessoas de várias idades, do mais velho até o mais novo. E quando você chega na Idade Moderna, começaram a entender a criança como criança. A criança, por exemplo, na Revolução Industrial, ela não era olhada como uma criança, Tony. Você tinha garotos, por exemplo, de 7 anos, que eles trabalhavam nas fábricas com os pais 16 horas por dia, porque as crianças eram vistas como pequenos homens que ajudavam na produção. Quando você chega na Idade Média, né, transição para a Idade Moderna, vão começar a criar a separação de crianças e adultos. Então, vamos lá. As nossas igrejas não têm um espaço físico bom para você colocar criança. O espaço para a criança tem que ser ventilado, o espaço para a criança tem que ser colorido, tem que ser bonito, tem que chamar a atenção. Aí, eu faço uma crítica às escolas do Estado também. Por que as escolas são desinteressantes? Porque as escolas, elas deviam ser um lugar de prazer, não um lugar que eu vou obrigado a estar lá. Pô, algumas crianças você chama para ir na escolinha dominical, você está matando um moleque de terror, porque ele fala assim, o meu filho, por exemplo, não gostava de ir, não gosta de ir na escola. É uma sala sem ventilação, é uma sala fechada, e qualquer baguncinha que as crianças falam, cala a boca, moleque! E não é assim que funciona, a criança é diferente de nós. Os professores, eu vejo que, assim, professor de criança, obrigatoriamente, ele precisa passar por formação, ele tem que entender o que ele está fazendo. Não é chegar na escola dominical, dar um desenho para a criança pintar, isso não funciona, gente. A aula, ela tem que ser preparada, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter metas, ó, o nosso objetivo hoje é esse, é lá que a gente quer chegar. Não justifica você encher uma sala de criança e dar desenho para elas pintar, isso tem que acabar no nosso meio.
Então, vou falar Alex, assim, reforçar a crítica, os nossos pastores precisam investir na criançada, porque elas serão o futuro. Alex, eu tenho uma pergunta. A pergunta continua sendo a mesma, mas eu tenho um adendo. Você já deu aula para criança, Alex? Eu preguei uma vez, uma única vez, assim, sem ser os meus filhos, tirando os Sim. meus filhos, eu preguei uma única vez em um culto de crianças. Foi a única vez que eu. Mas Como é que você vê a educação das professoras, dos professores? É uma pergunta. Eu vou deixar você responder isso aí. Depois você responde, Tom e Alex. Por que a gente só tem professora na escola dominical e não professor para as crianças? eu vou responder pela igreja que eu faço parte. Certo, responda. A igreja que eu faço parte tem professores e tem professoras. Isso. E todos que dão aula para as crianças lá têm formação pedagógica. E aí, Tom? Porque Eu vejo isso. Na grande maioria dos nossos ministérios só tem professoras e não professores. Então, isso é uma discriminação que ocorre aí em relação aos homens para com as crianças, tá? Porque o papel do afeto à criança, quem vai proporcionar isso é o homem. Então, assim, o homem, ele precisa estar misturado com as crianças, até porque ele tem filho em casa. Então, eu também já tentei compreender porque não colocam homens para dar aula para as crianças, né? Com certeza isso é voltado para a sexualidade, pode ter certeza disso. Sério? Sim. Agora, vê só uma coisa que eu nunca entendi. A gente, por muito tempo, impediu as mulheres. Eu vou fazer uma live só com mulher, Ministério Feminino. Quero fazer uma live só com o Ministério Feminino. Vou pegar umas 4 irmãs aqui: diaconisa, missionária, pastora, evangelista. Eu quero pegar até presbítera também. Quero trazer aqui. A gente falava que as mulheres não podiam ensinar, as mulheres da pena calada, fala com seus maridos. Porém, a gente fez a maior loucura, Tom, e você, a professora, sabe disso. Dentro desse contexto, viu, irmãs, preste atenção, dentro desse contexto, que as mulheres não podem fazer nada dentro da igreja. Porém, a gente entregou a educação dos homens para as mulheres. Quem dá aula na escola dominical para os homens, as mulheres. A ideia está vindo de quem? Das mulheres. Ou seja, a base está sendo ensinada pelas mulheres. Depois, e a gente não. Os machistas dizem que mulher não pode falar em público. Está treinando homens, filho. As mulheres estão treinando os homens. Como é que diz que a mulher não pode falar? Tony, até o ensino secundário, 85% em média de professores de escola são mulheres, 80% de direção de escola são mulheres, você entendeu? Então, aí eu vou entrar numa questão interessante, né? A mulher, ela é tão inteligente ou tão forte como o homem, ela não muda nada. A Bíblia diz o seguinte, isso não é heresia, tá, pessoal? Criou, pois, Deus o homem, ponto. Macho e fêmea os criou. A mulher, ela não é melhor do que o homem e também não é pior do que o homem em nada. A mulher, ao meu ver, ela é um modelo de homem, só que ela é feminino e o homem é masculino. Ambos se completam, não é que um é melhor do que o outro. Ou seja, sim, o homem tem uma estrutura que a mulher não tem e eles se completam. E aí, como você falou, a gente entregou a educação secundária, está tudo na mão da mulherada. Significa que as mulheres são muito competentes para tudo. Alex? Então, como eu falei, eu vi lá na minha igreja tem os homens que dão aula também, né? E o Tom tinha falado aí da sexualidade, e eu vejo, eu até pensei, na verdade, né? Quando você falou das mulheres aí, uma questão da... deixa eu ver se eu consigo falar. Não vai dar, não. Feminilidade... não vai sair. Feminino. Eita, não sai, não. Mas é uma forma de tirar um pouco a masculinidade, né, do homem, dos meninos. Então, tem que tomar cuidado também, porque a questão da referência, eu quero dizer, na verdade. Precisa ter uma referência.
A menina ter a referência da mãe e o menino ter a referência do pai. Precisa ter essa referência. E na igreja também eu vejo que a criança também precisa ter uma referência do homem que está ali na Alex, frente ensinando. Vê se é isso aqui que você queria falar. Isso. Mas Não, mas é verdade. Ô, Tom, eu vou te falar, eu tinha aqui algumas 200 mil perguntas para fazer, mas a gente ficar por 1 hora de live, e eu vou te falar, cara, eu tenho um prazer de dizer que eu tenho amigos acadêmicos. Hoje eu estava falando com o pastor Kaique, né, doutor, advogado, e me deu a honra, a gente tem, bom, a gente que é crente, bom, a gente tem que aprender a valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Eu tenho o Alex, bacharel em teologia, eu tenho o Tom, geografia, história, filosofia, gestão ambiental. Gente, é crente, é dentro da igreja. A gente tem que olhar para dentro da igreja e ver que tem pessoas que são muito inteligentes, que estão se esforçando para uma educação na sociedade, uma educação no bairro, educação dentro da igreja, porque o Tom, o Alex, eles não poderiam precisar ou querer estar na escola dominical, onde tem alunos e alguns não dão nem valor, vão mais por obrigação do que por prazer, mas eles estão lá. Então a gente tem que valorizar esses professores. Para Alex, para o Tom, parabéns, estou muito feliz de fazer uma live para falar de política. Eu convido o Tom de novo, eu quero esquecer o Tom professor, quero o Tom político, para a gente, aí sem dó, aí é com porrete na mão, como diz na minha terra, Tom, eu vou pegar o pau de quina, porque onde eu bater vai sair sangue. Maravilha. Mas como professor, meu amigo, ó, para você, ó, parabéns, de verdade, que Deus continue abençoando você mais e mais. Como professor, está excelente. Meu parabéns, Alex. Suas considerações. primeiro eu quero falar que eu fui procurar no dicionário a palavra aqui, é feminilizar. Né? Feminilizar. Que é tornar feminino o significado. Né? Mas a minha consideração é agradecimento. Quero agradecer o Tom por estar aqui, agradecer pela oportunidade, né, que ele me deu de dar aula. Eu nunca falei abertamente. Eu falei uma vez numa pregação, né, Tom? Falou, eu lembro. Eu sou testemunha. Que ele que me deu a primeira oportunidade, então sou muito grato, apesar dele falar umas heresias. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas eu sou muito grato pela vida do Tom, agradecer por essa live aqui. Porque eu falei menos hoje, deixei mais ele falar, que ele é o professor, né? Então, mas fico feliz de participar mais uma sexta-feira, agradeço a todos aí, agradeço o Tony, e tamo junto. Pessoal do Face, muito obrigado por vocês estarem junto conosco. Compartilhe isso aqui, chega para outros e outros alunos. Sexta-feira temos o Tom, com certeza vai voltar para a gente falar sobre política, já está marcado. Vamos marcar o dia. Tom, eu quero que você faça suas considerações e que você ore como cristão, acima de tudo, e depois como professor que leva Cristo para a sala de aula. Suas considerações. Amém. Eu quero agradecer, Tony, ao privilégio de poder falar com vocês aqui, né, online. Compartilhei para vários grupos no Facebook. Muitas pessoas vão ver esse vídeo, né? Mas assim, o que eu sinto que eu sou é um instrumento, entendeu? E todo instrumento ele tem uma utilidade. Então, quando eu proporciono que uma pessoa que está na Europa hoje fale com alunos meus que aqui estão, de como foi importante a minha formação para ela, como eu fazia ela chorar em sala de aula, e tudo o que eu usava era só a palavra de Deus. Quando eu vejo o Alex falar, por exemplo, agradecer, assim, eu não me sinto orgulhoso disso, porque eu fui um instrumento de entender que Deus quer levantar outras pessoas, então eu não posso ser exclusividade. O que eu quero falar aqui nas minhas considerações finais é o seguinte: como tem muita gente que está vendo, muita gente talentosa, né, a Bíblia vai falar para a gente sobre os talentos que foram distribuídos, né? E quando o Senhor dos Talentos ele veio, ele queria encontrar aquele que deu 1 tinha que ter 2, o que ele deu 5 tinha que ter 10, e isso é o correto. Se você é um bom cantor, poxa,
não cante só você, abra a oportunidade para os outros cantarem também, que eles têm desejo. Se você é um bom palestrante, parabéns, mas abre a oportunidade para quem não sabe fazer também e vai lá e ajuda. Se você dá uma boa aula na escola dominical, tem gente querendo dar, abra a oportunidade, porque essa é a nossa função, entendeu? A gente tem que aprender a acreditar nos outros e continuar construindo as pessoas. Essa é a nossa função. Jesus, quando ele foi embora, ele levantou um exército de 12 pessoas, né? E interessante que eram 12 pessoas que não acreditavam nem em nada, nem em si mesmas elas acreditavam. E olha o arrebento que elas fizeram no mundo. E elas fizeram isso depois que Jesus foi embora. Então nós temos que preparar gerações futuras dizendo para elas o seguinte, ó, você não pode nada, mas existe um Deus que pode fazer, ele quer fazer através de você. Como é que eu faço? Só acreditar nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que ele vai te usar do mesmo jeito que está me usando e vai usar todos nós. Isso em todas as áreas, tá, Tony? Na área eclesiástica, na área secundária, na política, todos os lugares que uma pessoa que tem a palavra de Deus coloca os pés, coloca as mãos, Deus abençoa. É assim que eu acredito. Meu amigo, é bom ter a sua amizade. Ora para a gente ir embora e abençoe esse povo que está nos ouvindo e vai continuar nos ouvindo, porque vai ficar gravado aí no Facebook, vai para o YouTube, vai chegar a outros lugares. Educação cristã pode entrar dentro da sala de aula e transformar vidas para sempre, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela vida de todas as pessoas que estão longe, perto, que estão online agora, que vão assistir este vídeo posteriormente. Ó Deus, que elas possam entender que o Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas e que é um Deus que tem um plano preparado para cada um de nós, um plano maravilhoso. Senhor, se há alguém que está me ouvindo, que se sente diminuído, que se sente depressivo, eu libero a tua palavra agora em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Ó Deus, abençoa os professores de escola dominical, abençoa os presbíteros, abençoa os pastores, e que cada um, Senhor, que está ouvindo, possa entender que o Senhor tem um projeto especial, o Senhor tem um projeto maravilhoso na vida de cada um. Apenas eles têm que ouvir a porta do coração bater, porque o Senhor bate, Senhor, e a tua palavra diz que está a porta batendo, e aquele que ouvir e deixar o Senhor entrar, o Senhor vai entrar e vai cear com eles, e eles contigo. Então, no nome de Jesus, eu quero te pedir, abençoa todos aqueles que viram e que vão ver esta live, no nome de Jesus. Abençoa a vida do Tony, abençoa a vida do Alex, e que eles possam continuar sendo árvore frutífera, alimentando outras pessoas com a esperança, com a graça e com a paz. E eu sei, ó Deus, que essa luz maravilhosa só pode vir do Senhor, que tem nos iluminado, que tem nos abençoado. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço. Amém. Alex, me despede, cabeça apostólica, Alex, por favor. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Todos digam amém. 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 Tchau, Deus meus abençoe. amigos. Até a próxima. Que Deus continue Deus abençoando abençoe. vocês. Obrigado, Tony. Deus abençoe. Tchau, Alex. Amém.